Olá, alunos, eu sou a professora Edinalva e estou aqui hoje no plantão de dúvidas da disciplina Sistemas de Informações Gerenciais. Primeiramente, eu vou fazer um resumo de todas as unidades e depois prosseguimos com as dúvidas. Na unidade 1, foi estudado a contextualização dos sistemas de informação. O ser humano, ele tem por necessidade de registrar todos os seus momentos, seja na vida pessoal, no lazer e também, com isso, na vida profissional. As organizações, de fato, elas necessitam desse processo de registro para que possa ter aí um histórico de tudo que ela produz, de tudo que ela vende, enfim. E toda essa informação é necessário com que as organizações se adaptem a um processo para que ela possa, no momento de oportuno ou um momento de necessidade, buscar, coletar ou até resgatar essa informação, seja para um cliente ou seja para o próprio um estudo dela internamente. E com isso, ela utiliza o processo de sistemas, os sistemas de informação, ou seja, é um sistema no qual haverá um banco de dados, este banco de dados, todas as operações das organizações vão sendo alimentados e por sua vez vão ficando ali armazenados, né? Num processo de... Opa, só um minutinho. Num processo de comunicação, num processo de comunicação, é necessário alguns agentes. Esses agentes, eles fazem parte da emissão da mensagem, ou seja, existe o personagem emissor, que por sua vez irá efetuar uma mensagem para o receptor. E esse receptor, de alguma maneira, irá fazer um feedback ao emissor da mensagem. Segundo alguns estudiosos, a informação ela é composta por dados coletados, organizados e ordenados. Somente após esse processo, o significado do contexto são devidamente atribuídos. Ou seja, não adianta só ficar armazenando informação de qualquer jeito, se no momento de uma necessidade de extrair alguma informação, algum dado, ela não está, essa informação, organizada. Surge então o conceito aí da ciência da informação, a qual busca padronizar a representação das mensagens por meio de sinais elétricos codificados conhecidos por bits. A informação se torna um ativo de valor agregado para a pessoa e para a organização, como por exemplo uma carteira de clientes de uma empresa aí que está decretando falência, e aí uma outra empresa sente a necessidade de adquirir essa informação. E se esse banco de dados de carteira de clientes não está devidamente alimentado corretamente, ele não vai ter valor algum para a empresa que aí detém aí o interesse de vender. De acordo ainda com o Rossini e Palmisano, o sistema é um conjunto de elementos interdependentes em interação, visando atingir um objetivo comum. Sua complexidade é variável, no sentido de possuir sistemas altamente especializados e destinados a apenas uma única função, bem como os sistemas genéricos que podem ser adaptados aos mais variados contextos da sua aplicação. Desta forma, o contexto, os principais conceitos envolvidos são o meio ambiente, onde indica onde o sistema será aplicado, ou seja, numa indústria, numa residência, num comércio, numa instituição de ensino, O dado, ou seja, que é a informação pura que vai ser alimentado esse sistema. A entrada, o estímulo, é a coleta de dados que sejam internos ou externos ao meio ambiente, ou seja, da onde vai prover essa informação. E a análise,
que é a própria manipulação dos dados, os quais pode assumir outra forma de maneira a ser mais bem compreendida pelo usuário final, ou seja, o destinatário daquela informação, ou seja, aquele que realmente vai precisar da informação em si. E a saída do resultado, que indica a distribuição e a informação entre os interessados naquela informação, naquele dado. Exemplo de vendas, né? O departamento de vendas, ele necessita de saber quem são os seus clientes, né? Ou seja, ele faz coleta das informações, quem são seus clientes, se é pessoa jurídica, se é pessoa física, traça um perfil desses clientes, no caso de pessoa física, se é homem, se é mulher, se é criança, qual é a faixa etária, quais são os gostos, qual é o volume de compras, né? E daí a empresa, ela utiliza essa informação, né, que foi alimentado como um dado no sistema, para que ela possa internamente efetuar um planejamento estratégico para que ela possa, assim, alavancar as suas vendas. Isso é só um exemplo do departamento de vendas, mas tem o departamento de recursos humanos, que utiliza das informações de seus colaboradores internos, o departamento operacional, na qual efetua as informações do volume de produção, as horas gastas, a quantidade de colaboradores. O departamento de estoque ou logístico ou almoxarifado, que detém toda a informação dos produtos, da matéria-prima, dos produtos manufaturados ou da matéria-prima estocada. Enfim, todas essas informações, elas formam um aglomerado na qual a empresa, ela deve ter um sistema que possa ser alimentado com essas informações e aí gerentes, coordenadores, cargos de chefia possam efetuar análise desses dados para assim melhorar o processo interno dentro da organização. Os sistemas de informações, eles podem ser classificados de acordo com a sua funcionalidade. No material, ele é dito como um sistema de processamento de transações, né? Auxilia o nível operacional das organizações, então é mais específico, é a parte produtiva, onde vai controlar o estoque, o controle de acesso, arrecadação de contas, enfim. Os sistemas especializados ou sistemas de automação, né, responsáveis por integrar novas tecnologias no ambiente de corporação, como por exemplo, empresas financeiras ou empresas aí que efetuem planejamento, ou propriamente o departamento de planejamento dentro de uma organização. Sistemas de informações gerenciais, né, que respondem pela tomada de decisões e aí eles vão absorver as informações dentro do sistema para que eles possam efetuar essa atividade. E os sistemas de apoio à direção, que aí são da alta complexidade e oferece uma visão global dentro da organização. Um exemplo disso, vamos imaginar uma organização com uma unidade exclusivamente dentro de uma cidade. Se porventura essa organização ela deseja abrir uma filial numa outra cidade, dentro do mesmo estado ou em outro estado, então ela vai tentar fazer com que os sistemas se interliguem, talvez o contas a pagar, os recursos humanos, tudo vai depender do que realmente ela vai desejar, né? E assim segue também para as empresas ou organizações que estão aí em outros países, ou seja, o sistema se torna integrado. A unidade 2, conceitos básicos de sistemas de informação. Toda empresa ela deve ser vista como um complexo de um organismo vivo, ou seja, todos os departamentos eles precisam se interagir. Um departamento de recursos humanos, ele não sobrevive sozinho se não tiver uma interação com o financeiro, né? Como, por exemplo, com a folha de pagamento, os benefícios, né? O financeiro, por sua vez, não vai sobreviver sem informação do departamento de compras, né? Ou o departamento de contas a pagar, o departamento de contas a receber, enfim, todos os departamentos dentro da organização, eles se interagem entre si, eles precisam de informações para que eles possam desenvolver as suas atividades.
E dessa forma, podemos ver na figura, né, que existe a entrada da informação, o processamento da informação e a sua saída. Essa saída pode ser uma saída que vai retroalimentar o processo de entrada ou não, mas ele sempre tem que dar uma realimentação, ou seja, realmente a informação que entrou foi ok, foi suficiente, e então todo o processo ele seguiu um fluxo normal aí da sua operação. As entradas são um tipo de matéria-prima, né, a ser manuseada pelas estruturas da empresa, a respectiva mão de obra necessária. Já o processo que envolve as modificações impostas, né, às matérias-primas, de modo a permitir que a organização cumpra com seu objetivo final. E a saída, né, é o resultado de todo um processo que foi ali alimentado o sistema, seja um produto físico ou propriedade intelectual. Por fim, a retroalimentação permite que a organização aprenda e se modifique continuamente, permitindo que o sistema seja atualizado conforme o meio que requer. Um retrospecto da evolução tecnológica. Vamos fazer um pouquinho aí. Na década de 50, surgiram os primeiros sistemas, né, de processamento eletrônico de dados, incluindo aí transações, registros, aplicativos contábeis, mas era algo que estava se iniciando. Posteriormente, nos anos 60, né, os primeiros ERPs, ou seja, os primeiros sistemas, né, que aí ofereciam relatórios gerenciais de informação para o apoio à tomada de decisões. Houve um crescimento de demanda por esse tipo de processamento por parte das organizações, né, porque identificaram que isso era muito valioso e começava a agilizar o seu processo interno dentro da organização. Nos anos 70, a integração da computação e das telecomunicações tornou-se necessária, uma vez que a informação, né, ela se torna uma estratégia interna para a organização que precisa aí utilizar para alguma tomada de decisão. Nos anos 80, na década de 80, a adoção dos sistemas de computação do usuário final, sistemas de informação executiva, sistemas especialistas e sistemas de informações estratégicas. Surgiram empresas especializadas aí, né, para poderem elaborar e criarem sistemas de acordo, sob medida, né, de acordo com a sistemática de cada organização. Por quê? Uma empresa que presta serviço, ela não vai precisar de determinadas operações dentro do seu processo, como uma empresa de indústria, né, que produz, que sai um produto acabado. Então, são situações diferentes. Da mesma maneira que entre as indústrias, elas têm os seus sistemas de acordo com a sua realidade. Nos anos 90, a independência das tecnologias, da computação e da capacidade do processamento local ficou mais evidente, ou seja, começou realmente aí se utilizar e ficar muito claro para as organizações essa necessidade e o apreço por esse tipo de sistema. Nos anos 2000, houve de fato um boom, né, com a exploração e a visualização de dados de aplicativos na interface comum em toda a empresa, integrando profissionais da corporação e seus clientes. Então é muito comum hoje algumas corporações, algumas empresas, elas terem aí o seu sistema, e dentro do seu sistema, né, disponibilizar a plataforma, né, na internet, e por sua vez os clientes eles acessam e fazem consulta, né? E isso é uma evolução muito positiva. Por quê? Porque o cliente ele sabe onde está, como está a solicitação dentro da organização. Um exemplo disso quando você faz uma compra via internet, então você sabe aonde está o seu produto, se já saiu do centro de distribuição, se já está no Correios, ou se já chegou para você, né, se está a caminho já logo naqueles dias que está para chegar para você, enfim, você consegue fazer uma rastreabilidade do produto aí que você adquiriu.
Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a interação dos departamentos dentro da organização, né? Ou seja, existe a produção, o atendimento, o apoio e o planejamento. A produção vai englobar tudo aquilo que a engenharia, o controle de qualidade e a produção necessita para poder efetuar todos os seus processos. O apoio, que engloba aí compras, recursos humanos, a área financeira, né? É um apoio a todo um sistema. O atendimento vai voltar aí para o pessoal que cuida da parte de marketing, de logística, de vendas, ou seja, é a saída do produto, é a interface que faz junto ao cliente, né, o produto ou o serviço e, por sua vez, são departamentos que possuem uma interface junto ao cliente. E o planejamento, que é o P&D, e planejamento estratégico, que fica um pouquinho aí, uma pincelada aí em cargo aí da direção da organização. Então, o sistema dentro de uma organização, ele tem que compreender todos esses departamentos para que, no momento de uma tomada de decisões, ela possa absorver, né, a saída da informação, possa ser vinda de recursos humanos, de um financeiro, ou de um controle de qualidade, ou alguma informação de marketing, ou do próprio aí planejamento e desenvolvimento. Em seguida, né, na unidade 3, vimos os sistemas de informação e os aspectos tecnológicos. Nessa unidade, o projeto de um sistema de informação ele pode ser composto por vários subprojetos, que podem, na prática, representar cada setor da organização. Exemplo, um subprojeto de vendas, né? O departamento de vendas, ele vai alimentar as informações, só que por sua vez, ele precisa gerenciar, ele precisa utilizar aquelas informações para que ele possa aí, no seu cotidiano, tomar algumas ações junto aí à empresa, né? ou ao cliente, né? Vamos supor aí, reduzir o custo unitário de um produto. Então, precisa se tomar como estudo, buscar algumas informações para se de fato aí poder tomar essa decisão. Cada corporação possui o seu ciclo específico de atividades e processos, como eu já havia dito para vocês. O conhecimento detalhado da estrutura organizacional de uma empresa é fundamental para se adotar qualquer novo processo de informatização. Ou seja, além de ser um investimento dentro para a empresa, tem que saber realmente passo a passo o que se necessita e o que, alimentando com informações, o que aquilo vai gerar para a empresa, que tipo de dado, que tipo de saída isso de positivo para a organização vai ser utilizado. O projeto de desenvolvimento consiste em 5 atividades. Análise dos requisitos, né, que se refere ao primeiro contato do desenvolvedor do sistema com a corporação, ou seja, ele precisa saber tomar conhecimento o que de fato a empresa necessita, o que ela precisa, né? E a partir daí ele vai começar a desenhar e esquematizar. Nessa fase é necessário considerar os seguintes aspectos: o grupo de usuários que vão ter acesso a esse sistema, os parâmetros que deverão ser considerados quando do planejamento, né? E identificar os objetos de informação central de cada módulo de sistema, seus objetivos específicos e os principais funcionalidades. Ou seja, o profissional que ele vai desenvolver o sistema, ele precisa de fato saber de forma bem clara o que a empresa deseja e o que de fato ele vai conseguir aí desenvolver, né, dentro do sistema para que possa aí mostrar para a organização, atender a organização. Um outro ponto é o designer, né, que representa a modelagem do sistema, ou seja, é o conjunto de documentos descritos com detalhes a estrutura corporativa. Ele vai mapear aí por meio de regras.
a implementação, né, que apresenta a etapa do desenvolvimento do sistema propriamente dito. Nessa etapa, é esperado que haja menor interação com a corporação e o maior comprometimento da equipe, ou seja, no momento de implementar o sistema, todos os integrantes da equipe, eles necessitam estar ali de forma ativa, presente, para que, de fato, ao final de todo um processo de implementação, esse sistema atenda à organização. E testes, né, que englobam as análises das funcionalidades práticas dos sistemas, né, de funcionamento, ou seja, começar a alimentar as informações e começar a gerar relatórios, extrair informação, tentar gerar gráficos para que se realmente as informações alimentadas elas estão de fato mostrando a realidade que se deseja. As etapas envolvidas no processo de desenvolvimento de sistemas corporativos devem ser cíclicas, ou seja, elas têm que entrar, mas se precisar retroagir, voltar um passo atrás, tem que ser feito, tá? Na unidade 4, vimos ambientes virtuais de gestão da informação. Nessa unidade, a apresentação das características dos principais sistemas de informação e suas aplicações mais comuns no ambiente corporativo e gerencial. A maioria das organizações tem departamentos funcionais, né? Os sistemas são organizados em uma hierarquia em que cada sistema, em nível superior, é composto por vários sistemas a partir do nível abaixo dele. Ou seja, existe um sistema e dentro dele existe um outro subsistema. Segundo Rezende Oliveira, um sistema de informação ele deve incluir rede de módulos ou subsistemas que representam adequadamente a estrutura organizacional da empresa e o fluxo de informação dentro dela. Os sistemas de informações corporativos, como no caso o ERP, são grandes sistemas, né, de software complexo e ferramentas subjacentes e muitos dos seus processos administrativos e acadêmicos, né, de apoio centrais à corporação. Os sistemas de informação interorganizacionais, quando interliga aí duas ou mais organizações, como havia dito para você, se uma organização ela tem uma unidade no Brasil, uma unidade na França, e ela deseja, por sua vez, que o sistema seja integrado, para que ela possa aí tomar algumas decisões, né? Então, esses sistemas, ele denomina como interorganizacionais. E ele é um produto a partir de um site, né, um site web, e sua informação vai para a empresa através da internet, quando a transação está completa, né, como por exemplo aí o pagamento, a empresa entrega o computador para você, ou seja, você efetua uma compra pela internet e após você escolher a opção de pagamento e mediante as normas, os critérios dessa empresa, você efetuando a opção de pagamento em cartão de crédito ou em boleto e quitando isso, você consegue receber, né? Ela tem todo aí um sistema por detrás daquele site que ela vai monitorar que você quitou, né, cumpriu aí com o seu pagamento e aí, posterior a isso, ela vai enviar o produto para você. Tudo isso é sistema. Na unidade 5, estuda as arquiteturas de um sistema de informação. A tecnologia de informação assume o cenário corporativo, ora como ferramenta de colaboração ao trabalho ou como sistema agregador de informações. As organizações aproveitam o máximo de investimentos em tecnologia para otimizar a comunicação entre filiais, empregando aplicativos livres, enfim, ela tenta utilizar o máximo que ela pode. A globalização dos mercados e a transformação da economia puramente industrial em uma economia baseada no conhecimento e da informação
entre os fatores, tem deslocado a competitividade organizacional a partir de suas capacidades de produção em massa para uma reorganização de seus processos e estratégias de negócio. A arquitetura de sistemas de informação, ela aborda a apresentação da estrutura dos componentes dos sistemas de informação, de seus relacionamentos, princípios e diretrizes, com o objetivo principal de apoio às empresas. Vemos aí uns sistemas, né, de informação, onde existe o sistema de recursos humanos, o de marketing, os sistemas de controle de finanças, né, o sistema de controle de fornecedores e, por sua vez, vão interagindo aí com outros setores, outros sistemas, né, aí os sistemas de vendas, no caso do exemplo desse gráfico que foi extraído do material, né, tem aí o de lojas, o replanejamento de estoques, né? Enfim, o sistema de gestão de estoque, o do comércio eletrônico, enfim, aqui é uma arquitetura, um exemplo dado aí, extraído do material que vocês podem acompanhar diretamente do conteúdo. E as dependências dos blocos dos sistemas de informação de vendas, de marketing e gerência de lojas, né? Ou seja, o sistema de vendas, depois tem o de lojas, né? Que vai ter todo um trabalho de relatório de vendas, relatório de produtos, né? Os sistemas da lojas, né? Que é os sistemas de informação, da entradas e saídas também. E ele, por sua vez, efetuará o planejamento da demanda, de vendas, definição de preços, ou seja, a empresa, no momento que ela vai desejar construir um sistema, ela tem que, de fato, deixar muito claro o que ela deseja para criar, né, solicitar a elaboração desse sistema. Ela precisa saber o que, de fato, cada setor vai alimentar as informações e, com isso, aí ela vai fazer uma arquitetura do seu projeto de sistema dentro da organização. Depende de departamentos, não há necessidade de saber determinadas informações, como, por exemplo, o departamento do contas a receber. É um departamento onde envolve informações, números, né? E o exemplo, o departamento de compras não tem a necessidade de ter acesso às informações alimentadas no departamento de contas a receber. Exclusivamente, nesse caso, o departamento de vendas. Né? E na unidade 6, estuda as técnicas de avaliação, análise e projeto de sistemas de informação corporativa. Ou seja, nesse módulo vai ser estudado a abstração computacional para que uma área da corporação, né, como por exemplo o Departamento de Recursos Humanos, né, ela pode assumir um módulo chamado de Recursos Humanos e aí irá conter tudo aquilo que ela necessita para que ela possa ter um sistema integrado de gestão. Ou seja, aqui foi dado o exemplo, né, da parte de estoques, mas na parte de recursos humanos o nome do colaborador, os dados completos dos seus funcionários, se ele é casado ou não é casado, se tem filhos, o grau de escolaridade, a data de admissão, a função que ele vai exercer, o cargo, o salário que ele tem, né? Ou seja, monitorar os exames admissionais e periódicos. Se esse colaborador participou de algum treinamento, tem que se alimentar desse sistema, o treinamento. Para quê? Para que um dia, se a empresa adotar um processo de avaliação de colaborador, vai absorver todas as informações desse colaborador e fazer uma análise se realmente ele merece uma promoção ou ele merece um prêmio, enfim. Nesse módulo de recursos humanos deve estar contido todas as informações, todos os registros dos colaboradores. É como se um exemplo bem simples, é como se fosse uma agenda, né, do colaborador ali, é uma estampa. E o exemplo dado ali é do estoque, o exemplo do controle de estoque.
Ou seja, no módulo do controle de estoque, seja ele o almoxarifado que tome conta ou o departamento de compras que tome conta, gerencia a parte de estoque dentro de uma organização, esse módulo ele deve conter aí a requisição do material, a emissão da entrada, da nota de entrada, a gerência do estoque, ou seja, a saída, a entrada, o recibo de compras, a informação do lote, o nome, a descrição correta dos produtos, né? A inspeção de qualidade, a devolução, se houver devolução ou não de compras, enfim. Então, nesse módulo do estoque, deve estar muito bem registrado e alimentado, porque se um dia a organização ela quer saber de um determinado produto, qual o volume de compras, né, o consumo médio daquele produto, ela vai absorver aonde? Através do banco de dados, através do módulo do estoque. Nesta figura, nessa diagrama, né, temos a interação dos principais módulos no sistema de gestão de qualidade, no sistema de gestão integrado, como por o caso aí, vendas, né, gestão da equipe, as oportunidades, a cotação, a ordem de venda, a manufatura, né, que é a compra do material, a ordem de produção, a entrada do estoque, o módulo aí de compras, gestão da equipe, as oportunidades, o da entrega e cobrança. Aqui não está especificamente, mas tem o da parte operacional, onde se alimenta com as informações do processo interno, a parte de recursos humanos, como já vimos, o módulo da qualidade, enfim, a empresa ela vai, conforme a sua necessidade, ela vai adaptando, vai incorporando ao seu sistema mais ferramentas para que ela possa deter de informação e aí, né, ter uma maior aí, possibilidade de mercado e de estratégia. Só é possível conhecer o poder de uma organização, né, a partir do momento que se conhece o sistema integrado de gestão, né, ou seja, as informações que ela input, né, no seu banco de dados, né? Alguns pontos eles devem ser merecidos aí, destacados, como todo o sistema de integrado de gestão deve ser planejado, implantado, tendo em vista a realidade da corporação. Ou seja, a necessidade da organização, ela deve mapear e a partir daí efetuar realmente um processo aí de planejamento e implementação desse sistema. A equipe de trabalho, ela deve ser treinada e habilitada para a operação e interação no sistema integrado de gestão. Nada adianta uma organização ela possuir um sistema excelente se as pessoas que utilizam não alimentam de forma correta. Por quê? Porque isso vai gerar um processamento e depois, na saída, vai constatar informações, faltando informações. Aquelas informações não são ricas, estão faltando conteúdo, né? E espera-se também que o sistema possua apenas métodos e funcionalidade essenciais para colaborar com a rotina da organização, ou seja, implementar, desenhar um sistema para a organização que de fato se implemente módulos e por sua vez ferramentas que a própria organização que vai ser útil para as organizações. E os gestores de cada organização são responsáveis pela decisão do momento correto, né, de atuar no sistema integrado de gestão já pré-existente. No caso aí, se for realmente efetuar melhorias, né? Porém, toda organização deve participar desse processo, não só um departamento específico, não só o departamento requisitante, mas em todo o seu contexto. E por aqui eu concluo um resumo das unidades. Vamos para um breve intervalo e voltamos já para tirar.
Pessoal, como não tem nenhum aluno com dúvida, eu considero o plantão de dúvidas encerrado, mas se vocês porventura durante essa semana sentirem a necessidade de estar questionando, perguntando alguma coisa, entre em contato pelo fórum no ambiente virtual ou por mensagem. Paz e bem!